Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje o vídeo vai continuar a, a falar sobre o figurino de linguagem alegoria. No último vídeo a gente apresentou alguns desimpulsos que a nossa forma de ler, de leitura e interpretar sensitivamente essa leitura a partir dos vários sensores que a gente tem, emoldurando essa capacidade, a gente constatou que a alegoria ela primordialmente ela se embasa no foco, né? No foco, apertei aqui errado. No foco da transdução, ou seja, ela é o elemento que desimpulsa na onda a despolarização. Então, é meio que acontece tendendo a constante de uma formularidade. No caso dessa formularidade, ela é descrita pelo expoente em você que descompressiona sentidos, distraindo o desvio de sentidos para poder continuar sentindo em função de algo que demanda que é de fonte, né, externalizado e injetado em você a partir das suas capacidades receptivas frente a essa fonte, ou seja, suas capacidades de drenar e desse dreno da energia consentir ela, instaurando ela nas suas instalações internas. Por quê? Porque a transdução colinérgica de sentidos parte dessa desfragmentação de trabalhar contemplando o diferencial de uma fonte. Então a gente tem fontes que emitem luz próprias e fontes que não emitem luz próprias, fontes que dependem de fontes que emitem luz própria para podermos acessar a elas, né? E aí nesses desvios de transduções, né, existem várias matemáticas que fissionam da energia expedida no expediente de objetos de matéria. E essas luzes fazem vários tipos de campos. Porém, como a harmonia é sentencial e as ondas elas vibram procurando como acomodações em ondas maiores, né, para se exporem, existe um equilíbrio harmônico que deplora conjuntos de ondas semelhantes, porque sempre existe um raio mais forte que expede desse raio vários raiozinhos quando bate na matéria, né? Então tem o raio central, né, que é maior, e desse raio central existe um arco que expede desse raio. Algum raio volta para a fonte, algum desvia, né, desse campo, um volta para a fonte, um desvia, e os outros acontecem na sua ondulatória de perseguir, né, até que encontram outros. Se encontrar outro semelhante, aumenta essa ondulatória, e desse aumento a expoente dele é muito maior. Então a percepção reativa da atividade se torna maior, e nesse ambiente em que se instala essas energias, a harmonia acontece, né, revelando o desencadeamento dessas ondulatórias.
porque é sobre essas ondulatórias que a gente rege os nossos estares, as nossas acomodações, as nossas buscas por equilíbrio, e o equilíbrio é que permite a gente ver além do que se vê. E como nesses vídeos de distorção da compreensão metodológica do ensino médio sobre valores, né, das ciências, a gente está fazendo isso para várias áreas. Na alegoria, o alegar, ele rege a promoção de uma ondulatória em você, buscando harmonia. E aí, sempre quando expede um diferencial desarmônico, ela constringe algo para fazer você voltar à harmonia, dessa sintonia, dessa coenergia. Então é como se você estivesse lendo algo e transduzindo esse sinal reativo de atividade em você. Então, para reativar essa atividade, você precisa realegar. E às vezes realegar é você fazer uma vasoflexão em algum órgão que se desestabelece o temperamento harmônico, ou seja, o equilíbrio harmônico entre você e essa fonte expediente, ou entre você e essa revelação X que passa de uma... Deixa eu pegar aqui vou pegar esse daqui, ó. Que passa de um objeto, a fonte, a gente tem a fonte que é a luz, né? Aí ela passa nesse objeto, e aí desse passar a gente tem o raio central, que é o mais forte, e aí os raios que vão convergir desse raio central e vão ser mais fracos e vão fazer o desvio, né? Vão fazer o arco, e você vai ter o raio que volta para a fonte, né? Que desvia para trás, e o raio que desvia para os lados, né? Que vai para afasta do arco que está entre a fonte e o objeto. E aí, ao bater aqui esses feixes, né? Esses feixes desviam, os que não atravessam essa fonte desviam, e muitas das vezes objetos que não emitem luz própria desviam esses raios, e a gente enxerga eles a partir desses desvios, né? Desses desvios. Então, como ocorre sempre desvios em paralelo, os paralelismos de todo as expressões energéticas do ambiente apreciam as distorções, e a gente vê sobre a matéria a harmonia que ela expede. Senão os nossos detectores, né, nossos transdutores de sinais, veriam borrões, né, de distorções energéticas que emitem dessa. Então a gente só consegue ver isso porque a gente é bem afinado, né, sobre essas ondulatórias. E para afinar isso cada vez mais, a gente utiliza o figurino de linguagem, que é a alegoria. A gente alega. Só que muitas das vezes a gente desvia, como essas fontes desviam, né, sobre matéria, as energias que batem nela. Nós desviamos a transdução, a resposta sináptica ao alegar. Então, meio que a gente deixa para lá a constante de foco, e às vezes a gente se curva, desreferenciando o foco da atenção à fonte, que era a conexão até ocorrer esse desvio. Ou seja, a gente desaparece a força, depreda a força, quase que nos programando para o conforto, né? E sendo obedientes ao conforto, nós nos programamos para essa obediência.
E todo conforto é um desvio de uma alegoria. Qualquer escritura de conforto é desvio à alegoria de uma resistência. A evolução só existe das espécies porque elas alegam insistirem a presença que pede a elas o desconforto do ambiente, a adaptação, né? Você vê vários animais se organizando frente ao ambiente para poderem sobreviver. E eles se organizam alegando o risco. Então há uma alegação do risco. E a alegoria é isso, é você alegar os despotenciais de riscos e realegar eles, até que eles sejam gerenciados por você, né? Eles se tornam fixos nas suas instalações, até que eles se tornam adaptáveis. E a gente fez isso com o alfabeto, com a educação, emoldurando e registrando o potencial de sociedade entre elas, né? E alegando isso sobre a circunitiva, a adaptação capital, a gente trabalha, né? E floresce desse capital como a natureza floresce das digerências de solo, né? Então, se você cuida bem do solo, você alega digerenciar o solo e a planta alega reproduzir daquilo que ela alega sentir desse solo o potencial de florescer, né? Cara, essa figura de linguagem ela é incrível, né? E ela está diretamente ligado com a sensação. Ela sinergicamente ela te faz alegar, inclusive quando você diz potencial a ela, né? Digita assim, beleza, sim. Se você digita sim para essa sinergia, você alega ela tanto que você até fica com excesso de alegação sobre essas fontes, esses sentimentos, que você gerencia elas e se torna descompreendedor de arquidimensões de revelar ela, né? Então você se torna um filme revelador, sabe? Quando você tá cheio de alegoria que você quer rir. Então é mais ou menos isso, né? Você passa, a partir dessa risada, tentar buscar a gerência da descompressão de gás que a alegoria transmite na sua colinergia frente a essa fonte, porque você colhe dessa fonte. Nosso sangue tem um varal de elementos que a natureza irradia o tempo todo, né? Então a radiação ela está o tempo todo presente. O Sol é o elemento super radiativo. As nossas luzes têm energia radiais. Oxigênio é um gás, e desse gás que a gente respira e decompõe os gases que fizeram dissolver as metabolizações do organismo e eliminou o carbônico, né, o excesso de gás carbônico. Então esse oxigênio que brinda o sangue junto aos sais minerais faz essa conexão harmônica se estabelecer sobre a pressão dos vasos,
ciclicamente, né, nessa bomba cardíaca que gerencia a circulatória sanguínea, as transduções de sinais, né, os reabastecimentos. Então, ela desampara a gente sobre essas descargas. E existe a alegoria fisiológica, que é preciso dizer. E toda vez que há um estresse, um curto na sua fisiologia interna, esse varal de sangue e de expressão entre os gases, que faz essa rota sanguínea, vai sobre passagem alegando e desalegando o alegar desse estresse, gerenciando toda essa controladoria sensitiva para funcionar fisiologicamente sobre essa química reativa de alegar o estresse. Tem muito mais sobre alegoria que a gente já falou no vídeo anterior, vai estar aqui. Mas aí a gente vai complementar um pouco com o slide que a gente vai tentar transmitir agora, a parte da obsolescência, né? Que muitos produtos dessa nossa cultura, né, de desalegar a insistência para alegar um rebaixamento em função do conforto, tem feito com a nossa programação de ir e vir nas relações cotidianas. E isso tem desestressado muito o ser sobre diversas circunstâncias, a ponto de fazer esse ser desconceituar o ser que é e as insistências que já fez para poder se programar, para se desamparar sobre o conforto nesses ciclos de vida, né? Então essas receitas novas estão preocupando demais, porque você não tem segurança de acentualidade em nenhum diálogo. Ao mesmo tempo as pessoas parecem que estão em função dos desvios e não da alegoria. A alegoria é aqui, ó. Os desvios são aqui, né? E aí vão enfraquecendo a alegoria, que é programação, né? Que é o foco da nossa gestão. Vamos lá, vamos falar um pouco dessa questão. O desbarrar do caso obsoleto. Então, na última apresentação, a gente falou, e foram esses slides que a gente desapontou. Desapontando esses slides, chegamos nesse aqui, ó, que é o desbarrar do caso obsoleto. O desbarrar, barrar para nós é uma barreira, né? E se você barra algo que é como uma água, né, algo que é molecular, vamos dizer assim, que faz muito, que sofre, que é muito sensível molecular, que não tem cimento no seu ser, você obriga esse ser, quando bater, a procurar outra passagem, dependendo da pressão, né? Então a gente tem um mecanismo da dispersão aqui, ó, e dependendo da força de dispersão e da barreira, do barrar, essa dispersão, ela vai procurar outras rotas. Então ela vai fazer o teste na barreira para ver se tem uma outra rota entre essa barreira. Se não tiver, ela vai tentar contornar essa barreira. E ela vai até o fim da sua energia potencial
do seu potencial de energia, para poder encontrar um desvio dessa barreira para continuar caminhando, né? Olha, esses somos nós com problemas, nosso organismo. Agora, parte dessa dispersão reage com um valor muito próximo da dispersão. Então, parte disso vai fazer um retorno muito perpendicular com a pressão. Então, você vai desamolar uma onda frente a esse retorno. Então, você tem a pressão e a força da pressão e a dispersão, conforme o retrato dessa força. Viu como que a pressão sobre a harmonia, uma barra gradiente de harmonia, consegue fazer uma fractal na imagem desse sistema, né? Então toda barreira desescreve e toda descrição tem uma atenção. Toda descrição é uma mensagem e tem uma forma dessa mensagem. Não é à toa que as canulações rugem, né? O diafragma, nosso diafragma ruge. O rugir é isso, é a pressão sobre um controle ou descontrole ou uma constante em um vaso ou um vaso com uma desaformação. Então o vaso ele tem uma desaformação, e se esse vaso tiver barragem, dependendo da barragem e dos desvios que a dispersão vai fazer para continuar o seu trajeto sobre a força orientada da dispersão, vai acontecer a resultante desse sistema. E a resultante desse sistema é muito interessante, porque olha, você tem a pressão P discutindo em um vaso, né? E aí sobre essa pressão a gente tem um conjunto de infinito valores para poder desimpressar aqui. Só que esse infinito decai para a resistência desse vaso, né? Então, desse infinito a gente decai referenciando o vaso. Então, refere o vaso, e o vaso ele tem um limite. Então, sobre o limite do vaso, eu vou encontrar uma dispersão. Só que não só sobre o limite do vaso. A gente tem também o material passado. Então, material passado. Então, isso tudo vai importar. Então sobre as forças de dispressionar, a gente tem os materiais que a gente vai dispressionar nessa passagem. Toda passagem é uma programação, porque a gente tem todas essas lógicas de descomposição de pressão. Então, olha, se dependendo do material que vai passar e desses limites que são estabelecidos por esse vaso, a dispersão que a gente vai aplicar em pesão, vamos pôr aqui, pesão, vai ejecionar, pressão é igual a ejeção sobre matéria, né? Então essa ejeção vezes o vaso, o vasinho, o V, vamos pôr o Vzinho, né?
sobre o vasinho, ejeção vezes Vzinho sobre a matéria, vai gerar um resultado. Se eu diminuir, se eu quiser mexer nesse resultado, olha só, o resultado não é uma passagem e esses resultados só acontecem por conta de uma orientação de um programa, e esse programa para nós é o pesão. O resultado desse presão, dessa vasoconstrição do igual, olha, você tem um igualzinho, você pode ter um igualzão, né? E aí é um plano, tá vendo? Tudo tem uma explicação. E aí esse igual sobre duas rodas, que vai formar um eixo cognitivo para nós, de dispersão, vai gerar a resposta. E a resposta, se eu isolar a resposta sem colocar a integral dela em um reator, a gente vai ter a resposta que vai ser o conjunto desses fatores. Só que para mim montar esse conjunto desses fatores, o conjunto geralmente faz assim, né? Eu vou ter que ir pela referência que eu aplico essa dispersão, né? Esse dispesão. Bom, se eu sempre aplico esse dispesão em uma referência, né? As referências que a gente tem na natureza são referências materiais que não tem vida própria ou vida própria. Ixi, eu acho que eu tô colocando num lugar que vocês não estão vendo. Aqui, deixa eu pegar a borracha. Por aqui. Deve estar em cima da minha foto. Então deixa eu pôr aqui, ó. Então, se eu pegar todo esse eixo de cognição que vai gerar uma resposta sobre a constrição desse igual, né? Eu preciso de instalar um referente. Então, a gente tem referências de matérias que não têm vida e de matérias que têm vida. Então, vamos pôr aqui, ó, SV e VI. As matérias que têm vida e as matérias que não têm vida, dependendo do material que está sendo dispressionado por essa passagem, por esse eixo, por essa passagem, vai reagir de uma forma, né? Então, o sem vida, geralmente, a reação dele geralmente a dispersão acontece sem resistência, né? O com vida, ele consegue adquirir resistência a partir de mecanismos moleculares. Já o sem vida, não. Então, a diferença é a molecularidade das partículas. O que é isso, a molecularidade das partículas? Cara, é bem simples. A molecularidade das partículas é isso aqui, ó. Isso é a molecularidade das partículas. É isso aqui, ó. Só que aqui, ó, aqui eu tem vida porque eu tenho vários conjuntos, né, que circadiamente sobre a minha desorientação, trabalhando essas recepções, descreve
sobre a particularidade molecular, adaptação dispersiva. Viu? Todas essas dispersões descontorcem em função de algo. Nesse caso, o referente é a minha desorientação sobre esse copo. Eu, como um ser que recebe energia, porém dessa recepção eu controlo a liberação dela a partir da minha autoridade nessas descargas, porque eu acumulo energia. Então eu, a partir desse acúmulo, eu me torno uma fonte. Existem materiais sem vidas que acumulam energia e se tornam fontes. Porém, existem materiais que não. Depende dos átomos que partilham essa molécula, essa matéria. Bom, então eu despressiono. Só que olha só, percebendo essa variação na minha ejeção de energia, sobre a relação de alegar esse estado reativo em atividade. Se eu percebo, eu dreno o risco, eu já assumo autoridade nesse risco e realego. E tá caindo, realego. Realegoria, né? Bom, vamos voltar lá no slide. Bom, e aí desse cálculo, né, a gente pode ter um respostão, uma respostinha, né? Tá caindo, opa, respostão rápido. Então, olha só, existem variações demais nessa fórmula, né? A dispersão, a ejeção, a matéria, a velocidade de ejeção. Aqui eu posso variar essa passagem em vários. Vamos pôr que aqui é uma régua, né? Essa passagem. Eu posso variar essa passagem em vários locais. E é isso que o corpo faz, se ocupando de uma atividade. Na ergonometria a gente vê muito isso, né? Os estados de enrijecimento, né, das contraturas moleculares. E aí para cada estado existe a melhor igualdade dentro dessa formulação. E a formulação da ejeção tem a ver com a matéria que executa em nós demanda de controle. Então essa atividade com a matéria, ela é orientada, ela sofre orientação. E quanto maior a tabela de orientações e assemelhações para com o indivíduo ela tem, maior é a alegoria do indivíduo e a adesão, a adestração sobre essas orientadas circuitivas, colinérgicas, sinérgicas. E isso gera mais segurança, porque o ser humano e esses ambientes internos, principalmente os ambientes que não existem um certo preparo desses lados cognitivos, e às vezes ocorre o curto por conta de um cara, de alguém trabalhando, despressionando algo, e alguém chega e esse alguém não estava pré-programado a chegar. E aí nesse despreparo, em função desse alguém que chega, ocorre o descurto. E o descurto lesiona a trajetiva da orientação programada. E aí essa lesão estressa sobre um período X
essa passagem, esse programa, esse eixo de cognição, e esse x aqui, ó, fica se tornando o x da questão, porque esse x deplora a igualdade. Ele desiguala a igualdade que busca principalmente pela harmonia, a somatória desse discurso. Por que harmonia? Porque é um vetor harmônico, ó. É igual aquele esquema do acho que é Rutherford, né, que bombardeou folhas de ouro, né? Você tem aqui, ó, então você tem uma matéria e você tem a dispersão energética sobre ela. Quando bate aqui, ó, olha o arco que forma. Um pouco ultrapassa, né? Um pouco encontra ultrapassagem. Os que não ultrapassam, eles formam feixes. Só que esse feixe, ele é assim, ó. Ele é para todos os lados que a matéria circunda, né? Então esse é quase que uma régua redonda, sabe? Só que as desintensidades revelam essa imagem, né? Então, o que revela a imagem é a sombra das energias que bate na imagem, é a matéria. Então, a matéria não a matéria em si. E aí depois, dependendo da formação da matéria, se a gente tiver uma parede e essa matéria estiver emitindo luz, a gente vai ter a sombra dela aqui, ó, certo? Só que na sombra a gente não vê só um risquinho, a gente vê um clarão. Esse clarão que faz o contraste dessas energias entre o claro e menos claro, os vários tons de cinza que você encontra numa parede assombrada por um elemento com fonte, ou se você, às vezes você pega uma lanterna também, tem a sua formulação, né? Só que esses raios a gente não vê. E se eu jogar duas fontes, olha só, eu tenho raios aqui e raios aqui, ó. Eles vão se convergir. Então parte da conversão desse convergir vai ter autoridade harmônica. Parte não. A menos que eu mude as oriente entre o ambiente e as desexpressões dessas fontes de energias até encontrar a maior harmonia que elas exercem sobre uma matéria, né? Então é o maior gradiente de assombrar uma matéria, de gerar essa sombra na matéria. Tem estudos muito importantes com essas matérias, e isso realega autoridade sobre a expoente harmônica, porque a harmonia se integra muito forte no ambiente, né? Porque desadequa o maior número de energias sobre os paralelos de expressão nas expressões ambiente. E aí consegue a alegoria das igualdades. O que é a alegoria das igualdades? É fazer a molecularidade delas sobre as várias fórmulas de adequação e inadequação que o ambiente expede. Então consegue ter alegoria. E a alegoria não é rir com controle. Olha o igual. Alegoria. Se faz assim,
E aí você acelera isso num gradiente muito alto sobre as dispersões, e aí você tem a tal da alegoria, né? Aqui, ó, o igual. E aí, olha só, aqui tem um gradiente de onda eletrodinâmica. Só que essa eletrodinâmica e esse igual, essas fissuras de controle, como estão em contato direto com o organismo, principalmente aqui as dispersões que a gente faz entre o diafragma e o esôfago, aqui ó, nessa orofaringe, dependendo de cada dispersão de igualdade, controlando a dispersão da ejeção e das reações, aqui a gente tem um igual também. Dois polos, né? Aqui a gente tem. Então, toda porta sensitiva do organismo, né, tem essa desigualdade frente às dispersões orgânicas. E isso é cerebelar, isso é egencional. A agência cerebelar cuida de tudo isso. Existem as descomunicações colinérgicas que se organizam desde quando você nasceu entre as fibras e as partilhações de reações que você faz com ela, para poder desescrever de você a melhor combinação desrintimidada para o ambiente e o seu estar em equilíbrio. Então, todas essas disfunções que disfarçam maquinadamente entre esses ritmos de cerebelação discursionam essa fórmula sobre as matérias e os desensaios que a gente cerebela frente a esses registros de desimpulsos, né? Então você escreve ao organismo assim, ó, codificadamente, ó. Então, quanto mais molecularmente mais leve você está, mais você colhe energia do ambiente sem precisar de comer. Olha aí, já vai a dica, né? Então, quanto mais você pratica esses desejecionares, ao mesmo tempo que você pratica, você melhora a absorção colinérgica dessas energias que estão sobre as fontes, discutindo com você as orientações fisiológicas, fisicoquímicas, que biologicamente você vai exercer nesse conjunto. Você vai alegorizar a partir dos treinos. Essa é a mecânica que quantifica entre as fórmulas essas concorrências, né? Então vamos ler lá agora o slide. A gente falou das imagens, né? Principalmente essa imagem que acontece, que é a desconstrição dessa igualdade sobre a máquina que a face corta a desinjeção que reage de você, né? Então lidando contra a similaridade dessas expressões. Então o desbarrar é basicamente isso, né? E desse que diz o barrar, até fazer o barraco, que é a alegoria, que é o ria, barraqueira, queiria, barraqueria, e poder navegar no mar tranquilo, barraqueria. Existe muitas cadeias comerciais que despedem orientações em nós. Essas cadeias comerciais,
que desorientam nós por estudarem as dispersões dos seus produtos em nós, principalmente chovendo propagandas, tem nos enganado em função da gente admitir o efeito e se tornar um caso sério. Então, serificando sobre esses produtos, a gente vai registrando outros produtos como obsoleto. E essas empresas, elas investigam em função do conforto. Só que esse conforto, né? Esse conforto de estados desobedece muitas orientações que precisariam ser desconfortadas para se orientarem a esses cálculos de reações. E aí as pessoas vão perdendo a prática de reagir, né? E aí isso vai matando a regência do ser e vai obrigando esse ser a se alimentar de outras fontes. E geralmente as fontes que elas se alimentam são as fontes desses arquitetos, desses produtores. E aí elas se tornam doentes desses consumos e se obedecem somente em função da aquisição desses produtos. E isso vai desbarrando a vida, o expoente da vida que ela é por ser, né? E muitas dessas empresas, elas colocam em uma igualdade visual o produto como uma desexpressão do ser, né? Então as empresas envaidecem o produto, tornando a desformação dele um extrato do que ele é mais bom para a pessoa. Então ela é regida, a empresa se rege frente ao raio central que ela efetua de bem para um organismo, porque ela sabe que o produto ela faz mal também. Um produto, todo produto depende vai fazer bem ou mal dependendo das relações quânticas, de quantidade mesmo. Então a proporcional de quantidade da utilidade que você faz entre um produto vai tornar ele tóxico ou não ao organismo. E tóxico não é só as coisas gasosas que a gente tem em vista como drogas e bebidas e tal. Tóxico é qualquer elemento que estressa o organismo, fazendo com que ele deixe de fazer funções primordiais para manter o estado de ser vivo, enquanto se tem fontes a se reagirem, e tornar a pessoa um desservidor, né? Que é uma pessoa que é incapaz de se manter servindo às reações que as fontes pedem. E aí nesse gráfico, né, sobre o nosso capitalismo e as nossas relações capitais com as matérias, tem feito as pessoas deserguerem. As pessoas que estavam se erguendo, né, que estavam bom, estão só se deserguendo, descendo na curva dessa prática de consumismo, principalmente em elementos que lhe trazem muito conforto, porque o conforto em excesso é tóxico, né? Vamos ali na praça, vamos andar, vamos ali praticar uma atividade física. Não, eu estou muito desconfortável, eu estou tóxico de conforto, eu não consigo ejecionar colinergicamente
explodir uma sinapse para poder me fazer levantar, sair do meu conforto, dessa minha programação, desse eixo de dispersão que eu formulei por criar relação de vínculo com conforto além do necessário. E aí eu não consigo. Estou enrijecendo os meus vasos, os meus discursores de dispersão de vontade, em função de não sair para fazer atividades e ficar só dentro de casa. E aí essa dispersão orgânica torna uma depressão. Então, se eu coloco um D na frente dessa dispersão, eu faço uma desbarra da pressão que poderia ser muito bem desigualada em vários tipos de reações a partir da gerência dessas fórmulas. Mas não, se eu coloco um Dzão, eu barro. E se eu barro a colinergia, eu posso mandar muita energia. Eu falo assim, vamos lá. Aí eu sou a fonte que estou mandando para você. Vamos lá. Aí você tem um Dzão na rua, porque você adhesionou-se, o seu organismo, por capital de conforto e registrar a gerência desse conforto, o adhesionamento de reagir frente a ele. E aí nesse programa, nessa régua, nesse eixo de orientação de pressão, você tem vários pontinhos aqui, em locais muito certos que lhe fazem dizer não ao meu chamado, né, ao meu convite. E em outro momento que você não utilizaria esse produto, esse material, porque a matéria ela faz efeito, é ela que divide, descompassa essas energias, essas fontes. Então a imagem que vai formar vai ser uma imagem de não, sabe? Olha a imagem aqui, eu até plotei aqui um gradiente que faz imagem, né? Um pixelamento, uma massa. E aí aqui vai a imagem da sua resposta, assim como vai a imagem de uma matéria que está sendo despressionada por ondas eletromagnéticas, que a capacitância, né, de desacionar nossas terminações nervosas para transduzir o sinal e retroprojetar ele nessa recepção de entendimento colinérgico, com essas estruturas de revelar harmonia, porque a harmonia ela é discoada, né? Então todas essas discoações elas vão representar aqui, sinal negativo, e o sinal negativo é a desbarra. Você poderia ter um negativo para o outro lado, né? Por exemplo, se você estava no conforto, você desnegar o conforto e sair. Só que aí no caso depende da adesão, do Dzão. A posição do Dzão, do doutorzão, do Dzão, vai desinformar a igualdade, que vai constringir ou desconstringir essa reação de ejeção. Ai, cara, isso é sério demais. Isso é matéria-prima da parte da nossa saúde. Então esse é um caso que clinicamente tem modificado nossas relações de intimidade com a vida e principalmente com os elementos vivos da vida. Muitas pessoas não conseguem ver pessoas que são dis a favor ou são moleculares demais para coisas de reações, né? Porque elas têm adhesionamento e aí às vezes elas praticam o varal de registrar esse adhesionamento
como uma função muito importante, né? Então elas aplicam a responsabilidade no adhesionamento e se desionam. Porém, nós somos moleculares. Se um desionamento está fazendo mal, a melhor partida de orientação para esse encargo, para esse cara, é mandar fora, se adhesionar em outra prática. Largar essa responsabilidade para lá, né? Mas é casos e casos, né, a serem vistos. Então, vamos lá. Por obra desinstruindo a comprovação de uma estrutura, até o arquiteto que se possui de elogiar a retenciada constante K da geometria que expressa semente. Olha só. Semente, a seminação do homem assinando a matéria. Geometria, a proporção dessa seminação do homem assinando a matéria que lhe equilibra em uma função de utilidade. E isso desexpressa um homem superior, superando os riscos que descarregam as fontes e os paralelismos de fontes que reagem principalmente no organismo, descomprimindo ou comprimindo artérias que lhe comunicam risco ou não risco. O rim vibra, né, e faz adrenalina. Por quê? Por causa das descompreensões dessas desconstantes, né? Então, você pega o ritmo, se eu mudo, a vibração orgânica muda, né? E há uma disseminação, há um delta diferencial relacionado a essa forma geométrica de captar essa energia. E aí você muda a constante. Então, qualquer mudança de constante sobre uma orientação alegada, você desconterce procurando o equilíbrio central dessa mudança, dessa geometria, até que ela assine sêmen, sementando a sua discordância com essas mudanças. Existem músicas, né? Vou mostrar para vocês. Existem músicas que existem vários canais. Existem aparelhos que têm vários canais de recepção. Existem os de 3 dimensões, que é as duas, né, x e y, que formam um plano, e z, que forma um objeto tridimensional, né, com profundidade. Então o z dá profundidade no objeto, né? Então, sobre esses planos e essa profundidade, a gente tem várias recepções. Então a gente tem vários planos que gerenciam as matérias, porque toda matéria se contorce de energia, que é a energia que bate nela, e a energia que bate nela, a mais forte, como eu falei, que está no centro da batida, faz regência harmônica sobre a dispersão, se ocupando dessa matéria e enrijecendo ela de energia. Então existe o campo de energia, que é isso, é esse contrato, né, de cerebelar essa energia. Existem matérias que conseguem armazenar muita e aí ficcionar esse campo. Tem matérias que muito pouco, a eletrostática delas são muito baixas, que às vezes é muito difícil de nós sentir.
só com semicondutores ou materiais de detecção muito simples, aparelhos muito sofisticados, que a gente consegue avaliar, porque a avaliação da dispersão é muito simples. Você só precisa de ter uma matéria que consegue se relacionar à dispersão de outra. Se você tem um campo muito fino assim, você precisa de uma matéria que consegue descompressionar ela e registrar essa descompressão a partir de uma escala que você entenda, uma escala que sofra calibração a partir dessa área, né, de registro. Bom, mas aí dessas antenas que eu estava falando, elas são ajuizadas, né? Ou seja, essas antenas que são, por exemplo, passagens, né? Conduítes de passagem. A desinformação que orienta a programação delas passarem algo, receberem algo, por exemplo, antenas de rádio, nós para com a matéria, por exemplo, a gente registra nome na matéria para antenar elas na nossa conflixão de dados e desentabelar elas sobre os nossos olhares, para desfractar reação escalar de face frente ao desconhecimento dela. Porque se a gente bate numa matéria e não reconhece, a gente não instala a disfracção da face frente a ela. Então a gente vai para um campo desconhecido e a gente... What is this? Que matéria é essa? Que isso? Agora quando a gente fala assim, isso é algo, aí eu vou, entendo, eu sei o que é. E aí você consegue discutir e discussionar ela diretamente. É incrível. Aí sobre essas antenas, né, que pode ser a realidade se transportando para o imaterial ou qualquer outro tipo de coisa que recebe outra, de receptor, nós temos aqui, dedos, né? E aí nós acrobaciamos esses dedos molecularmente. Nós temos antenas internas, que são os sensores internos. Então, as dimensões dessas antenas sobre as transduções que acontece, uma cintilação de sinal dependendo da dispersão. Se eu recebo uma dispersão e fico parado em uma constante de tempo sobre essa dispersão, eu meio que cintilo ela no meu organismo, fazendo ela passar o mais rápido possível e me entregando a ela. Eu me entrego. Agora, se eu luto contra ela, eu meio que vou lutando, vou fazendo uma lutando e vou escrevendo essa expressão até encontrar um encaixe mais adequado para ela nesse referencial de luta. Isso é antena e direção. Você dirigindo os seus descontroles, buscando autocontrole. Só que o que eu ia falar? Que às vezes você tem uma orientação, aí aparece outra. E aí você tem que ir se redefinindo constantemente, É a mesma coisa, a igualdade, A gente tem uma igualdade. Agora, se eu mudar a fractância dessa igualdade, é a mesma coisa que eu tava falando, Só que aí as minhas percepções, para entrar em harmonia, elas vão ter que imitar
a desejeção da energia captada desse gradiente. Porém, esse gradiente de energia que eu estou fazendo, existe um bolos aqui, ó. Então ele bate aqui, ó. A maior energia desaponta aqui, ó. E as outras energias, elas se decaem sobre uma orientação de arco. Então, da onde que eu pressiono é a energia central, que centraliza a área que eu desimpulsiono aqui, ó, né? Então aqui, ó, se eu fizer assim, é uma constante, e aí ela vai decair em arco, e aí para mim desarcar ela na maior gradiente é eu construir a integridade da harmonia dos feixes que chegam nas minhas outras estações receptivas, nas minhas outras antenas detectoras desse sinal. Só que se eu pegar essa constante e variar ela, e se eu variar muito, eu vou perdendo a noção do que eu estava me orientando. E eu vou precisando avaliar toda essa divergência para predizer cognitivamente a descoação que o meu organismo precisa entrar para poder desrelacionar o melhor possível sobre essa força. Porque eu não consigo captar tudo, mas eu consigo descoar tudo, toda a vibração, e tentar diminuir o máximo possível de ejeção para desprever as ejeções e estar cognitivamente bem alegórico a elas. Então existe um trabalho muito ser humano sobre geometria e afinidade com as matérias que despreocupam com essas capacitâncias do ser humano. Isso é muito importante. Nos obriga a, querer ou não, a ter um pouquinho de esperança, né, sobre esses discursos de obsolescência que fazem bastante mal. Então aqui, posso elogiar a retenciada constante da geometria que expressa a semente. Se consta de contar por semelhança os discursos indiretos que as energias em varais inorgânicos organizarão o organismo. Então é isso que eu falei, sobre várias desextensões inorgânicas procuram uma organização no organismo, né? E essa organização é o descoar, o descelebrar perante a capacitância de barrar esses vários desvios e organizar uma prestação lógica mais predita, né? Mais predileta. Isso é a mesma coisa que você prever o tempo, né? Você tem um conjunto de dados tão grande sobre as desproporções energéticas que você meio que consegue prever, ter prever muito perto do que vai acontecer, e vai precisar de regir, né, para poder se molecular, se adaptar a essas fontes. Da mesma forma, a oralidade que distribui energia semenando a matéria, né? Esse aqui é meio que descompreendendo a alquimia da matéria. Da mesma forma, a oralidade que distribui energia seminando, né,
assimilando a partir aqui dos deltas e dos tchan. Tchan são somas, né? É o é a ampliação. E aqui é o agudo e o grave, representa agudo e grave. E aí você, dentro de um agudo e grave, das escalas de descomposição de uma fonte em uma matéria, você tem os agudos e os graves, que elas formam escalas. E a partir dessas escalas, você consegue o imaginário. Que presente ditar do material. Isso aqui, é meio que você consegue acompanhar o discurso da onda, né? Você meio que consegue prever os S's, né? O que são S's? Você tem uma coluna, né? Se você vai transmitir uma onda em uma coluna, você faz S, Só que se você fizer S's menores, você vai passar pelas barragens muito mais. Então você vai sofrer muito mais reação do que menos, né? Então aqui é agudo e grave, dependendo da orientação da contração, né, no organismo. Sobre essa descoluna em S. E aí, dependendo das batidas que esse S faz, que é o S, ele é o tamanho da onda. A onda S é o tchan. Olha só. Você pode esticar ou desesticar esse S. Então, agudo e grave. E aí, se você consegue prever o discurso da onda, em algumas partes desse discurso que você consegue gerenciar, por exemplo, essa escala de grave e agudo, em algumas partes desse discurso você vai gerenciar. Então você vai colocar o anjo. E esse anjo ele vai guardar essas partes, e aí ele vai te favorecer gerência de contração nesses ambientes por causa do reconhecimento de ondas semelhantes. Então a assemelhação é muito importante na colinergia, porque a coluna que despede energia é a sua coluna, sabe? Na sua coluna tem plexos. Deixa eu mostrar para ficar. Gânglios colunares. Distúrbio ósseo, não, imagem. Não, snout, não. Gânglios da base. Gânglios da base. A gente tem os gânglios do cérebro, mas eu quero da coluna. Aqui, coluna. Gânglios são conjuntos de neurônios, né? A gente tem. Vamos pôr aqui, então. Não tô achando aqui, Vamos pôr aqui, coluna. Não, é coluna. Sistema nervoso autônomo. Achei. Então aqui, no seu sistema nervoso autônomo, geralmente o tônomo é o tom. É o tom da descarga energética. E nesse tom de descarga energética, a desreferência que ela faz no trajeto cognitivo
faz S's de ondas percussivas. Esses S's batem e destransmitirem as antenas de detecção, que são os canais receptivos, as fractais e semear semelhança entre elas a partir do enrijecimento frente a elas, por conquista de alegoria, de sentimento. Então, deixa eu ver se eu tenho uma imagem mais. Aqui eu vou achar. Então, aqui é mais ou menos a medula, que está entreligada com a coluna. Por isso que eu chamo de coluna. E aqui, ó, a gente tem os gânglios simpáticos e os parasimpáticos. É um sistema de desigualdade, né? Na verdade, os dois são uma escala, né? Isso aqui é para fins didáticos, mas os dois são uma escala de grave e agudo entre ondas de transdução enérgica. Essas transduções enérgicas estão tão afinadas com o organismo que o organismo coopera com elas, fazendo vasos constrições ou vasos desconstrições, que favorecem mais ou menos ejeções de sangue para certas regiões do corpo que dizem afinidade com esses aparelhos de detecção de barreiras enérgicas, até se reagirem com as imagens que despassam a partir das barreiras performáticas. E os gânglios, eles são munições que disparam transduções de sinais, né? Então são conjuntos de neurônios que estão meio que desligados a certas regiões da coluna para com esses S's que despassam. Olha só. Então o descompasso desses passos sobre a nossa convivência em ambiente interno e externo, porque a gente meio que externaliza o ambiente para poder retroprojetar ele no íntimo nosso e fazer as configurações se portarem o mais preferencialmente seguro, né? Aqui. Não é aqui que vai funcionar. Aqui vai funcionar. Então aqui, ó. Aqui, ó, a gente tem essa coluna. Ponteiro de caneta. Nessa coluna você imagina aqui, ó, a medula. E aqui tem o líquido, né? Comunicações de energia entre líquidos são ionizações. A ionização, ela meio que faz onda. E a onda dessa ionização é meio assim, ó. Essas ondas, o atrito que elas fazem por despontarem em ondas, a essa cintilação que faz da energia transduzida por esse aparelho cerebelar de laborizar as deserções aqui na coluna, ao tempo todo funcionam fazendo operações. Olha a desigualdade. A desigualdade é isso, é você pegar o estado natural e descalcular frente a alguma barreira de estrangente imagética, de desimpulsos enérgicos. E aí esses cálculos vão desinformar o organismo, descoando, né, a desinflexão de um vetor. Então o vetor que a gente tem está para a cerebelação. Esse vetor ele chega, desimpede a colinergia, e essa colinergia chega ao varal, e aí desse varal retorna a sensação. Então essa sensação vai ser um conjunto de fatores, vai ser esse conjunto de fatores vão ser organizados e programados em você. Então você vai criar você internamente, automaticamente, sobre a operação gerente desse sistema, você cria uma planilha de dados e você interfere essa planilha a partir
dessas igualdades e desigualdades de S, de cintilar essas energias. E aí a todo tempo você está fazendo e mexendo nessa contrativa, até que você consegue reger alegoria nesse desestado. Mas isso aí demora um tempinho, né? Tem um tempinho de adaptação. Isso depois pode ser falado, mas dentro desses registros logicamente você assume que para essa onda, para esse desapontamento aqui, ó, que ioniza a partir dessa descrição, ó, você faz essa aqui, ó, você desbarra nas paredes diferencial. Todo esse trajeto existe N infinitas formas. Só que de infinitas formas, né, a gente desinforma limite, né? Então a gente destrama o infinito com o limite. E o limite está entre as relações possíveis do homem com as matérias. De sentir, ó, as relações das energias com as matérias que o homem sente. Ou que o ser, ou que esse sistema sente. A maior vontade do homem é fazer sempre mais nesse ser, né? Aumentar o potencial desse ser aqui, ó. Porque esse ser aumenta o de todos, entendeu? Esse ser está para a harmonia de todos, né? E esse é a adesão, olha a adesão. Só que ele é a adesão, né, desse complexo individual, né? Só que esse individual, ele é desindividualizado por essas cintilações, né, externas. E aí essas cintilações externas, para cada X de matéria que a gente tem, né, para cada cruz, para cada Jesus na cruz ou X, sei lá, depende da sua afinidade e do seu descontrole a esses tipos de impulso, você teria uma infinita linha de evidência. Porém, a gente desevidencia limite fazendo essa descascata de valores. Só que a gente vai cada vez mais tirando o extrato dessa coisa. Você só consegue fazer prever o estado de cerebelar algo porque você descaminha discursando e cementando esses despontos. Então, para cada desponto aqui, existe uma lesão dessa constante. Essa lesão sobre a desinjeção do sistema, principalmente o tecido hematopoético, que é o tecido sanguíneo, ela cicatriza e imolar. Imolar é você recicatrizar, tornando um objeto mais preparado, né? É igual você pegar uma faca de serra, né? Você tem uma faca de serra aqui, ó. Só que aí você utilizou ela bastante, essa faca, e aí sobre essas utilidades ela foi revelando aonde você precisa mais de utilizar. E aí você levou essa faca num ferreiro e pediu ele para colocar mais material ferro, principalmente nessas regiões que está desgastada. E aí o ferreiro vai lá e coloca mais ferro, oxigena. O sangue desoxigena, trazendo sais minerais e mineraliza aqui, ó, sobre circunstâncias que você precisa, né, que mais está utilizando. Então esse é o disseminar. E nessa disseminação, você agora, depois de pegar a faca do ferreiro, precisa retornar às suas utilizações e desafinar ela, porque ela vai vir um pouco desembanhada. Aí você vai e embanha ela, desafina ela, e você vai ter
um elemento muito mais fixo e predileto às utilizações que você faz. Então isso é definição. Só que isso é definição no estado modular da medula sobre a exaltação da ionificação, que escreve nela a sensação de desvios, de desapontamento. Isso é programação circuitiva, molecular, que a gente faz a todo tempo sobre margens de escalas, principalmente as escalas que a gente gerencia entre grave e agudo, entre luzes e comprimentos de ondas. Supondo que dessa ditadura se recompense de emissor por existir um receptor que o colora consentindo a partir que descaber gerenciar o conjunto de acordes e materiais que se materializam pela reação desimprevista na face, consoar de que alegoria rima vibra que entendido por porcentagem de vetor em função dessa regência emissiva em conduta de configurar instantes covalentizando-se por aromaticar sapato. Isso aqui foi uma brincadeira. Mas é mais ou menos tudo isso aqui que eu falei. Tá bem descrito aqui. Vamos lá. Essa ditadura. Ditadura é o que? É a constante que o seu organismo se dá sobre um ambiente seguro, né? Sobre o lar. E aí se recompense de emissor, né? Ao se emissionar esse lar numa constante bem clara, a recepção diferencial que acontece nesse lar colore o sentido, ou seja, pesa o dissentido. Então cria um desvio padrão. Esse desvio padrão de colorar faz coloração com esse campo de energia emitido, que é emissionado. Então essa emissionariedade dentro do lar, que nesse caso é você em equilíbrio regente de constante, vai fazer essa diferenciação. E essa diferenciação ela é o delta para nós. E para definir esse delta, a gente tem que destrangularizar. O que é regir o destrangularizar? É você pegar o delta, né, que é o feixe diferencial que está passando por essa fonte, e você investi-lo em um quadrado. E aí nesse quadrado você desdefine a forma quadrática que ele vai ter sobre essa área. Então as proporções que editam a identidade desse triângulo são essas. E aí você fixa esse triângulo na raiz, enraizando e disseminando o destrangularizar, desterra-angularizar esse insumo de desvio de lar, de energia, que colora consentindo. E a partir que descaber gerenciar o conjunto de acordes e materiais que se materializam pela reação desimprevista. Então, a partir que descaber o que? O triangularizar. Esse triangularizar. Você começa a gerenciar. Gerenciar é o que? É fixar esse destriangularizar na sua recepção. Na colinergia desse seu varal de desintonizar a modulação modular. Então, ao descaber gerenciar,
o conjunto de acordes. E acordes nesse sentido, acordes que eu estou fazendo é a modulação que eu faço com a boca. As constantes que estão aqui são as dispressões que meu organismo estão desapontando. Eu estou sentado, então existem vários conjuntos de recepções dispressionados, ou seja, que desviam as conduções receptivas quando eles não tivessem dispressionados. No caso desses acordes, são as desigualdades. As desigualdades são essas, né? Igual eu falei, são ditadas pelas guias. Olha, isso aqui é desigualdade. Se eu fechar um triângulo em desigualdade, eu vou dispressionar esse triângulo, né? Se eu abrir a desigualdade para esse triângulo, eu vou relaxar esse triângulo. Então tudo é a efeito de triângulo. E como assim triangularização? Por causa do S, a gente tem o S e olha só, o S ele tem a sua passagem de colinergia na medula. Se eu desaperto procurando os limites desse S, dessa desinjeção, eu faço triângulo em S. Ou eu modulo S destriangularizando. Porque o triângulo é a diferença da reação. Então, aqui é o normal. Essa é a área normal que estava antes. Só que a injeção de energia nesse lar que coloriu o lar, que é diferencial para o organismo, se torna o triângulo a partir do momento que eu encontro o limite do feixe, né? Então, esse feixe que entra novo, ele é para nós isso, né? Cara, é muito, muito legal. E aí, nesse conjunto de desimprevisto, você vai imprevistando, né? A imprevistação é você desperguntando os pareceres ilógicos dessa coloração em lar, no seu ambiente de lar, né? E aí nesse seu ambiente de lá você pega a igualdade e vai desigualizando. E aí sobre essa regência você vai deslimitarizando até que você encontre o triângulo. O triângulo que diz imperfeita a sua medular, o seu descabide de reações de contração sobre essas vibrações de colinergia transduzida. E aí esse desimprevistar vai se tornando previsto e você vai conseguindo partilhar dessa previsibilidade as desigualdades que desapontariam a sua medula. E aí a sua medula não vai ficar ressentindo medo por causa desse desimprevistar. E aí vai gerar o feixe na face, que vai desraciocinar da imagem o desfeche, que vai encarar com porcentagens eficientes captadas por essa desimprevista. E aí isso vai implotar em você a reação mais predileta para o seu estar, né? E aí você consegue ir trabalhando esse predilestar, que vai alegorizando a rima, né? A rima do seu organismo por desimpulsionar esse incômodo. Então a alegoria, olha só que lindo, que diz alegoria, que vai alegando sobre essa desimplantação, esse desimprevistar. E aí sobre essa previsibilidade você vai alegando e vai gerenciando cada vez mais essas rimas que iam vibrar na sua medula, caso você não estivesse entendido. Mas agora você está entendidado, né? Porque você colheu esse entendidado.
com porcentagens muito boas desse vetor. Ó o vetor aqui. Esses vetores. Em função dessa regência emissiva, né, em conduta de configurar instantes, que estão, esses somos nós, detectores somáticos. Então, covalentizando, a covalente é você no organismo tornando válido para poder configurar esses instantes. E aí eu coloquei assim, ó, por aromaticar sapato. Então esse aqui, ó, se arçar sapato, né, caçar sapato, é uma função que constantemente a gente faz. Só que quando a gente faz essa função, existem N maneiras de calçar um sapato. Só que existe um registro de sentimento, principalmente vamos mostrar aqui, ó. Calçar sapato. Aqui, ó. Então, quando você está calçando, geralmente aqui, ó, existe uma dispersão nessas regiões aqui, ó, no descalçar. E aí você sempre amarra ou busca amarrar esse sapato sobre uma desimpressão futura, predileta, porque você escolheu esse sapato predilegendo o que está para acontecer futuro, o seu ir. Então, quanto mais informações do seu ir você tem, mais você sabe qual sapato calçar, como calçar, e quando você está calçando, você já está pré-editando a sua medula para estar sobre esse calçado e transpassar a partir dele a sua programação, a sua passagem. O que isso diz a nós? Isso diz para nós a superinteligência que a gente tem dessas condutas. Porque sobre esse aroma que tiça a partir desse desencantar-se por sair-se em busca de algo, desprogramar-se, aromatiza, tiça, faz o tss. E olha só o tis, dizes tis, ao aromatiza. Então isso já faz os pré-programas para poder gestionar energias, principalmente nos locais que o ferreiro mexeu aqui, ó, desembanhando, para poder colocar como eletromagnetizado uma função de utilidade pública. Então, pré-programou. Cara, isso é incrível. Deixa eu ver se eu tô falando errado. Desembanhar. Tirar bainha, estojo de arma, desfazer, descoser bainha, dobrar, desembanhar, faca. Ixi, eu acho que eu falei errado então, né? Desembanhar, não. Tirar a bainha, descoser a bainha, desprender. Não é isso, não. Então, vamos pôr aqui, ó. Ferreiro de faca. Acho que você faz a desencamada, né? Imagens. Agora não. Mais ou menos você levar para um ferreiro de faca e o ferreiro vai fazer as atualizações conforme ele enxergar os desgastes que você fez, aprontou na faca.
Então todo esse regionalismo faz a mapa. E olha o amapa. Aromatizar. Então olha o aromatizar, né? Faca de serra. Olha aqui, ó. E aí você leva para esse camarada aqui, ó. Faca de serra gasta. Será que eu tô escrevendo certo? Aqui. Serra. Muito utilizado. Desgastado. Ixi, não tá achando não, pessoal. Poxa, queria achar uma. Vamos ver se eu colocar oxidada. Acho que dá. Ó, isso aí, ó. Não, isso. Não tô achando. Poxa vida. Mas aqui, a medula, ela recebe colineticamente, se desapontando a partir das ondas como se fosse uma serra, né? E dessa serra ela desejeciona a partir das dispersões despontuadas os descontroles que os organismos vão receber a partir dessas descrições energéticas, até mesmo para retroprojetar melhor a matéria em sua injeção de energia. Porém, se ela está desestressando você, essa sua serra ela vai desapontar por esse desmapeamento de regionalismo, né? E aí sobre isso o seu organismo ele vai fazer o trabalho ferrenho de reestimular essa contenção, né? Essa barreira medular, barreira hematoencefálica. Acho que é isso aqui, ó. Deixa eu ver. Barreira medula. Eu acho que não. Meninges. É meninges. Porque é meninges. Então meninges são as camadas, né? Então sobre essas camadas, será que eu tô errando ainda? Porque aqui tá do cérebro. Acho que eu tô meio esquecido. Só que o que acontece a medula ela é muito protegida, ela tá no centro de tudo, né? Então como existe a centralização da medula, vamos pôr aqui, proteção da medula. Ela tem proteção de todas as partes do organismo, ó. Aqui, ó, é isso aqui, ó, que envolve a medula. A medula desonda a partir dessa esqueci o nome dessa forma. Mas aqui, ó, a partir dessas camadas aqui, ó. Então ela é muito revestida, não só dessas camadas, aos gânglios nervosos. Aqui a medula cheia de camadas, os gânglios nervosos e as disserras aqui, olha. Isso aqui é as disserras, sabe? As disserras que são estimuladas pelas diferentes reações que unificam esse líquido, esse líquor que fica entre aqui. E faz os neurônios transmitirem os nervos, né? As reações. Eu acho que é isso, cara. Então, bom, então era isso que eu tinha para dizer
e fechar a alegoria a partir de de umas distorções diferentes sobre esse figurino da nossa linguagem, que diz, a partir das terminações nervosas e dos conhecimentos linguísticos, encarar ou desencarar a partir das serras medulares. Você já escutou um som com um padrão muito diferente que você costuma, e aí aquele som fez o organismo vibrar e às vezes até sentir medo dessa vibração porque era desconhecido, e você fez aquela cara de desinjeção assim, sabe, se contorcendo aquilo, e aí às vezes dependendo da altura do som você ficou mais ou menos intenso esse ritmo. Isso é uma farmacocinética, cara. Sabe por quê? Porque às vezes a desativação de um módulo de serra modular faz, a partir dessa modulação e dos desencargos de encarar esse módulo autossômico, faz vibrar e fazer atividade, e às vezes reinjecionar a funcionalidade dos seus disparos nervosos, sabe? Só que não é só farmacocinética, é tudo, porque a energia desvara em tudo. É linguagem, é química, é física, é biologia, é poema e descontração ou contração do que for, né? Porque pode ser descolado ou colado sobre qualquer representação do homem para com o assassinato, ou melhor, o assinar da matéria, que é o homem trabalhando as matérias. E podem ser armas, né? Armas de desgostos. Que isso, meu filho? Você tá escutando esse tipo de música? Mas brincadeiras à parte, é basicamente isso, né? E aí, se você alegoria ou desalega essas determinações nervosas de serra, são encerradas em você, e você não se conflicta, você não se serra em função disso, esperando o recheio de manteiga, ou recheio de mussarela e presunto, o recheio do patê, o recheio de maionese, de carne, de todos os bagulhos loucos da vida, para poder proteger essa sua sensação modular, que às vezes desvia para a sentença capital da fome, né? Tem vários tipos de sentença, né, que sentenciam essas serras. Essas sufocações, né? É como se colocasse a gente em uma forca até que a gente consinta o assassino, esse assassino, que é a desigualdade desapontada. Se a gente é esse assassino, já era, desencerra tudo, e o morto vai morto, e depois de 3 dias o sangue desbrota, leva para o ferreiro a descoordenação motriz, que desestresse, chama ionidade ao sangue, e desencamada um novo pão, um novo arranjo serramentar, para poder você continuar serrando a vida, ou encerrando as vidas que buscam te encerrar. É isso aí, pessoal. Próximo vídeo a gente fala de uma outra figura de linguagem, né? Um abraço e até semana que vem.